tarde, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos no programa Fundos Imobiliários do professor Arthur Vieira de Moraes, que hoje me incumbiu de vir aqui entrevistar o pessoal que vocês vão gostar muito, que é da Jones Lang LaSalle, uma das maiores empresas imobiliárias do mundo, com mais de 200 anos de experiência, com 80 cidades, 80 países que eles trabalham, 300 escritórios no mundo todo. Aqui no Brasil são 900 pessoas que trabalham com a empresa. Basicamente São Paulo, Rio de Janeiro são os grandes escritórios, mas estão espalhados no Brasil inteiro. Tenho muito prazer de apresentar aqui o Paulo Casoni, né, Paulo? O Paulo Casoni ele é o diretor de transações, né, e o Ricardo Hirata, que é o gerente da parte de logística. Isso, industrial e logístico. Industrial e logístico, né? Então, muito obrigado por terem vindo aqui. Prazer estar com vocês. Eu agradeço. Muito legal. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da parte de escritórios, né, e também de logística, né, que basicamente o nosso público gosta de investir em fundo imobiliário. Os fundos que mais gostam são exatamente o comercial, né, Casoni, que é a tua área, e a parte de logística, e tem shopping center também, que não está aqui hoje, mas vocês também trabalham com isso, a gente sabe disso, né. Trouxemos alguns números aqui, mas antes de entrar nos números, quais são, assim, a tua visão, Casoni, do mercado como um todo? Você está há muitos anos já no mercado, há bastante tempo também na própria JLL, né? E o que você está vendo no mercado corporativo? Bom, na JLL é pouquinho, só 11 anos. Eu não vou falar o tempo todo na área imobiliária, senão vai entregar a idade. Tá legal. O mercado corporativo realmente é o que está mais ancorado em fundos, né? De um tempo para cá passou a ser a preferência dos fundos desse investimento, porque é o que dá assim, uma rentabilidade constante, né, que é o que o investidor procura. Exatamente. Então é um mercado que chama bem a atenção desse público. O negócio é que tem o inquilino de alta qualidade, né? Em São Paulo e Rio de Janeiro são os dois grandes mercados onde se paga um aluguel muito acima de qualquer aluguel do Brasil inteiro. Aqui está pela média que você vai mostrar daqui a pouquinho, R$90 por metro quadrado. São os melhores lajes, tem vários pontos em São Paulo que são os pontos principais desses empreendimentos. E os fundos são clientes de vocês lá, né? Isso. E o pessoal, os gestores vão lá, estão lá indo lá buscar, está comprador, está vendedor, o que você está sentindo? Nesse momento, até por conta o fundamental é a taxa Selic, né? Com a taxa Selic nesse nível de 6,5 que está hoje, sim, o fundo imobiliário passa a ser um investimento bem atrativo. Então, os fundos estão procurando investimento imobiliário, tá com a gente o tempo todo procurando alternativa para investir por causa disso que você falou, né? Que tem um público, um ocupante de qualidade, empreendimentos de qualidade, então nesse momento está bem ativo a procura de fundos. E qual que é a rentabilidade que está se esperando desse mercado, mais ou menos, Casoni? Então, o fundo ele busca como referência a partir de 8%, quer dizer, dá uma rentabilidade maior do que o Selic. Ele tem que pagar, como o fundo tem um certo custo, né, de 1,5%, ele tem que pegar um pouco mais para poder pagar líquido 8%? É isso ou não? Isso. Então ele está tentando pagar 1,5% a 2% acima da Selic. Essa é a meta. Isso é o mínimo que ele busca. Tá, isso é o para poder. Que ele vai buscar empreendimento na Faria Lima, com empreendimento de altíssima qualidade, com ocupante de altíssima qualidade, então ele admite uma taxa nesse nível. Entendi. Se o risco é um pouco maior, ele vai buscar uma rentabilidade. Entendi. Maior, quanto melhor for o cliente e o ativo, e o você paga um pouco menos, né? Que é menor o risco. Sai um pouco de São Paulo, vai para Curitiba, ele quer pegar um pouco mais de renda. Já vai para 10, 11, vai aumentando. De trocar, sair um grande inquilino numa cidade secundária, né, que não é uma grande capital como São Paulo, né, ou o Rio. Você tem poucos ocupantes de altíssimo nível, se a pessoa desocupa um prédio, como aconteceu em Curitiba com alguns clientes, né? É difícil repor esse cliente. Esse que é o risco que merece um prêmio um pouco maior, né? E aí vai a concentração, quer dizer, é só um ocupante, são vários ocupantes, como é que está a concentração desse risco, né? Entendi. Então tem toda essa preocupação que o gestor do fundo sabe bem aí para Legal. Vamos ver um pouco dos números. Eu não me apresentei, na verdade, faltou eu me apresentar, né? Eu sou o Ricardo Reis, sou estruturador de negócios e fundos imobiliários, tenho um programa que é aqui na Infomoney, que é segundas-feiras ao vivo, das 9h30 às 10h30, né? E depois fica gravado, assim como o programa do Arthur aqui, né? Inclusive o Arthur é o padrinho do programa, porque foi ele que nos convidou e nos indicou aqui para o pessoal da Infomoney. Então é muito agradecido ao Arthur por causa disso. Vamos ver um pouco dos números aqui, depois entra na tua área, tá, Hirata? Pode ser? Tranquilo. São Paulo e do Rio, que é onde tem
atuação Matheus, forte. já colocou, então, obrigado. Então vamos lá. Então, estamos falando então de São Paulo, primeiro trimestre de 2019, né? Fechamos o primeiro trimestre. Aí, esse gráfico está bem legal, pode falar. Esse é bacana, porque aqui resume as informações do mercado inteiro. A gente separa o mercado em 15 regiões. Sim. E um grupo de principais, secundárias e alternativas. Então aí pela cor, né? O vermelho é a região principal, Sim. Depois o preto alternativa e a secundária alternativa. Então aqui embaixo é o rendimento. Embaixo o valor pedido de aluguel. O pedido de aluguel, tá? Horizontal aqui, tá? Horizontal. E na vertical, a vacância. A vacância, beleza. Então, e no meio aqui, esse número... Tá, traz várias informações. Então, o tamanho do ciclo é o tamanho do mercado. Então, o maior ali é a Berrini-Schuckre. Então, o tamanho do mercado é o ciclo inteiro. O ciclo branco é a vacância. Tá. Né? E a posição dele no preço pedido e o nível de vacância. Então, você vê que o mercado vermelho, que é o principal... Sim. Então, São Paulo tem uma situação atípica, né? A gente está com um mercado dividido em duas situações totalmente diferentes. O mercado principal, que é Faria Lima, Paulista, Juscelino, JK e Berrini inclui, mas Berrini não está nessa curva. A vacância já está no nível de equilíbrio. Você tem em torno de 12% de vacância, quer dizer, a relação entre ocupante e proprietário já está de igual nível. Sim, se diz muito bem que é saudável porque 10% é exatamente ali a média. Em torno de 10 Menos do que 10 fica muito a pró-proprietário. Exatamente. Né? E mais que 10 muito pró-inquilino. E o 10 fica uma disputa, fica 10, equilibrada ali perto do 10, né? Exatamente. E São Paulo tem essa peculiaridade, começou há muito tempo no centro, que era o grande negócio, depois foi para Paulista, depois de muitos anos, depois veio para a região sul, que é onde nós estamos aqui, que é Vila Olímpia e Berrini, JK, né? E agora os preços maiores estão para essa região aqui, mais no sul, o né? O principal centro é a Faria Lima, né? Tá. Esse é onde tem um preço mais alto, aí você vê o gráfico, é o ciclo lá na direita. Sim, quanto que tá? tá? R$120, o preço médio pedido, né? Olha aí, tá até mais aqui, tá 160 o pedido aqui, né? Tá. A média... Aí fecha um pouco mais baixo geralmente, dá uma carência, dá aquela negociada, né? Essa negociação vem mais aqui para a esquerda. O pedido tem que estar um pouco acima para poder ter um pouco de margem de conforto para poder negociar. Mas essa região, os ciclos vermelhos aí, a negociação já está complicada, né? Então... Perto do 10 já não tem muita folga mais, exemplo, né? Você precisa achar 10 mil metros, você já tem dificuldade. Acima de 5 mil metros, você já tem dificuldade de encontrar nessas regiões. As grandes empresas fizeram esse movimento para o flight to quality, que é sair de um imóvel bom, mas ir para o melhor, né? Isso. Que aproveitaram sabendo que é cíclico o mercado, você já passou por vários ciclos desses. Nós mudamos também, né? Vocês também vieram, né? Nós aqui, a XP e a Info também saiu da Faria Lima, veio para cá, para São Paulo Corporate Towers, que é lindo empreendimento, são 2 torres. Vocês são vizinhos nossos aqui da torre do lado, a torre norte, né? Nós estamos na torre sul, empreendimento todo sustentável. A gestão né? é da JLL. A gestão também é de vocês. Então vocês estão muito bem colocados aqui. Daí, e com relação a esse mercado, então o vermelho é o que está mais quente, que tem menos poder de negociação ali, né? Tá. Aí você vai Marginal Sul, a própria Berrini, que está no mercado principal. Isso em função de uma oferta muito grande, né? Então, você teve uma entrega a partir de 2012 muito grande. Sim, super ofertou. E mesmo, quer dizer, até o mercado imobiliário, o corporativo, ele não andou junto com a economia, o que é bom. Tá. Porque nós tivemos 2 anos aí de economia com recessão. Sim. E os outros 2 anos, 16, 18, 17 ali, 17 e 18, tá. 15, 16 recessão, 17 e 18 apenas 1% de crescimento. Sim. Mas tirando 16, que a absorção líquida foi 0, um pouco negativa, os outros anos, o 2018 foi recorde de absorção líquida, quer dizer, na contramão da economia, essa mudança para prédio de melhor qualidade aconteceu fortemente e bateu recorde, foi 291 mil metros. Então o pessoal mais experiente, né, as grandes empresas globais, quem consegue pagar esse aluguel não é empresa pequena, são grandes empresas, né? Mas nas outras regiões você tem um aluguel mais baixo. Sim. Então você tem prédio de altíssima qualidade na Marginal Sul, na Chácara Santo Antônio, na Berrini-Schuckre, que você consegue condições excepcionais de aluguel, carência, até allowance. Isso concentrou, então a grande demanda foi nessa região nossa aqui e tem uma oferta ainda grande em outras regiões um pouco mais periféricas a esse epicentro aqui, no que geral, dá para negociar.
Tá. No geral, a vacância ainda está muito alta, né? Nós Tem estamos com quanto, 23%. Tá Isso é alta, 1.300.000 metros. Quer dizer, tem muito metro ainda para alugar. E tem aqui uns lugares que é assustador a vacância, né? Chácara Santo Antônio, Marginal Sul. Marginal Sul quer dizer o 40%. quê? Do lado do Morumbi lá. Tem que lá, atravessar a ponte. Lá aí para o complica. final. O final, né? Não só dos lados. Tá. Os dois lados lá para o final da Marginal. Entendi. E Lá tinha um pra outro João gráfico Dias. que eu queria mostrar também aqui na Casone, que não é esse aqui, O próximo. que é esse aqui, né? Aqui está mostrando a tendência, né? O que aconteceu no mercado. Aqui são os anos embaixo, 17, 18, 19 e 20, está projetando já uma tendência. Isso. E aqui do lado é a vacância, não? Isso. É o preço. O vermelho é a vacância. O vermelho é a vacância Aqui e o eixo vertical é o preço. O primeiro é o estoque que foi entregue, então você vê, né? 17 foi 150 mil aqui entregue. Tá. Aí 2018 já pulou para 300 mil metros. Mais que dobrou Mais a dobrou. entrega. A segunda barra é a absorção bruta e a outra é a líquida, que é a mais importante, que é a ocupação líquida, entre o que ele ocupava e o que ele passou a ocupar. Né? O que interessa para o mercado é estoque essa e a diferença, líquida. que é a cinza clara aqui. Então a cinza, essa primeira aqui é o quê? Estoque entregue, os prédios que foram entregues. E o preto? A absorção bruta, toda a locação que foi assinada. Tá, e daí o cinza? A líquida, a diferença do que ele efetivamente aumentou ou diminuiu na ocupação. XP saiu de 5 mil metros, veio para 8. Tá. Foi mais, estou dando exemplo. Tá, né? dá 3 então mil a líquida. bruta foi 8 Tá. e a líquida foi 3 mil. Ah, entendi. Na mudança conta tudo, mas o que interessa para vocês é o que aumentou, né? Aumentou. Tá. Então aqui, a gente projeta para 19, 20, você tem uma Sim, entrega no mercado menor do que vinha acontecendo. Secou a entrega aqui, né? Tá. E a gente está projetando, quer dizer, aí a gente só usa pelo movimento imobiliário, não pela economia, porque não é o nosso, nós não somos especialistas em economia. Sim. Mas projeta aí uma absorção que com isso a vacância deve cair para 20% no geral. Quer dizer, ainda é alta, mas o que eu falei, mas você tem muitas regiões aí que já está com uma vacância com nível bem baixo. Que é o ciclo sempre muito parecido, né? Porque os preços, quando ficam bons, entram vários ao mesmo tempo no mercado. Né? Então quer dizer o que? Compra terreno, faz projeto, aprova, demora 2 anos, tudo isso. Construir, aí tem que uns mais 2 para construir, uns 5 anos do dia que você pensa, vou fazer um prédio comercial de classe A, até entregar. Então começa no mercado, num governo com preço, parece tudo maravilhoso. Aí de repente as coisas mudam, como sempre, outro governo, chega um monte de prédio ao mesmo tempo no mercado, já a demanda não foi atendida paulatinamente, equilibra a demanda com a oferta, depois sobra um monte de apartamento, de imóveis. Isso costuma ter um ciclo de 8 anos, a gente tem um relógio imobiliário, né? Sim. Nosso property clock, que mostra esse movimento aí. Tem um gráfico lindo cíclico, lá. E daí o que acontece agora? Essa falta de novos prédios, quer dizer que o estoque está limitado. Nessas regiões, né? E nessas regiões mais quentes aqui. E a oferta vai subindo devagarinho. E daí os preços tendem a subir mais rápido. Já a média já tem... E esses vazios lá, qual que é? O que tá? O pessoal vai ter que esperar mesmo, melhorar a economia, basicamente, né? O mercado, como esse mercado é profissional, quer dizer, são os incorporadores, né? Os investidores são grandes players do mercado, na maioria internacionais. Sim. Eles se ajustam ao mercado, quer dizer, estão fazendo concessões para atrair esse ocupante, quer dizer, o ocupante precisa de um custo mais baixo, está numa região dessa que for muito cara, muda para aquela região. A empresa mesmo está sentindo o mercado pior e tem o Flight Economy, como é que chama esse nome? Flight Cost, né? Flight Cost, também tem isso. Tem e daí ganha uma carência também, né? Carência até uma ajuda, às vezes, na mudança. Até uma ajuda para poder entrar. Mas paga o condomínio IPTU, ou também não? Paga o condomínio IPTU, então, o proprietário prefere não ter o aluguel, mas tirar o custo do IPTU e do condomínio e dar uma boa carência proporcional ao tamanho da vacância, vamos dizer. E se o mercado melhorar daqui 3 anos, a legislação permite uma revisão de aluguel. Então, a cada 3 anos ele pode discutir. Já está lá dentro, né? Já está lá dentro. Para mudar também não é tão fácil, né? Exatamente. Então, muito bacana. Acho que do comercial a gente conseguiu dar um raio-x aí, São Paulo, né? São Paulo e no Rio. O Rio a situação é um pouquinho mais complicada. Lá aconteceu a mesma situação de desequilíbrio de oferta, até por causa do Porto Maravilha, que foi um projeto bacana. Que é no Centrão lá, que o governo prédio maravilhoso lá. Fizeram os prédios... Sim. Porque o mercado do Rio está concentrado no centro, né? 60% dele é no centro. Lá onde e são prédios mais antigos. Tá. E o Porto, que estava degradado, sim, teve essa operação fantástica que revitalizou, os empreendedores fizeram prédios maravilhosos, só que na contramão da economia e dos problemas em particular do Rio de Janeiro,
questão de óleo e gás, questão Grupo X, Sim. Vale, quer dizer, vários governo, que são grandes ocupantes no Rio, caiu demais essa demanda. Tá. E com uma entrega muito alta, quer dizer, lá no Rio de Janeiro você tem 40% de vacância. É um número muito alto. Olha só, o Rio de Janeiro ficou muito tempo com 2% de vacância. Na época pré-Copa, pré-Olimpíada, era 2%, que é um negócio que não tinha nem... 2% quer dizer que tá em obra, não tem nem como juntar para mudar lá uma empresa, né? Então os preços foram lá para cima e não tinha oferta nova, até que fizeram essa grande revitalização, que foi uma maravilha realmente. Quem não conhece, vai conhecer, porque o Porto ficou... Quem conhecia antes... aquele minhocão horroroso, aquela degradação toda, e vai lá hoje com aquele Museu do Futuro, que é uma coisa que é imperdível, quem puder ir, vá ver. Mas a parte comercial daí não conseguiu, com a óleo e gás que teve o problema todo, com o problema das empresas X e o Rio como um todo desceu, né? Exatamente. E é uma hora de entrar lá para comprar, esses fundos imobiliários estão se animando, não estão se animando? Nesse momento não está muito animado com o Rio de Janeiro, porque... Quer dizer, ele tem um período ainda muito longo para fazer essa absorção. Então, lógico, quem quer arriscar e quer uma oportunidade maior, lá que você tem. Sim. Mas tem que... Quem quer buscar valorização, né? E daí o bacana seria conseguir comprar um prédio barato alugado para esperar a valorização com a renda entrando. Ou entender com a JLL ajudando. Sim. Quer dizer, claro, isso, a gente fala do mercado geral, mas você tem quer dizer, o prédio, a localização exatamente. Quando a gente fala do Porto, Porto Maravilha como uma coisa só, mas o Porto próximo do centro aqui da Presidente Vargas já está numa situação melhor, quer dizer, esses prédios já estão sendo ocupados. Sim. Então tem um detalhe aí que é importante falar com quem conhece para ajudar. Nessa e retrofit perdeu a atração, porque se tem prédio pronto, vazio, não tem por que retrofitar, né? Ou vocês estão vendo algum movimento desse tipo? O Centro Velho só tinha essa alternativa, basicamente. Né? A gente fala Centro Velho do Rio, mas o Rio não é igual ao nosso centro, que ninguém tem interesse. O centro do Rio de Janeiro é o centro de interesse lá do aeroporto. Então, se tem oportunidade de retrofit, as empresas se interessam ainda assim. Legal. Porque é o principal mercado. Tá bom. Veio aqui o Paim, que fez um retrofit do prédio do BMEC lá no centro do Rio, coisa maravilhosa. Ele contou aqui como que era o prédio era um prédio histórico, fizeram um retrofit, conseguiram um aluguel muito bom, todo mundo ficou feliz lá, ganharam um bom dinheiro. Então, eu acho que de escritórios conseguimos fazer um bom apanhado, né? Isso. Então, obrigado, Paulo. Vamos ver com o Irata aqui, Irata. Entrar na parte dos da logística. Sim. Quer dar um apanhado? O corporativo é Rio e São Paulo. Você não, você já está no Brasil inteiro, né? A JLL, ela no mercado industrial e logístico, né, que a gente mapeia tanto o parque de indústrias como os condomínios logísticos no Brasil todo. Tá? Sendo que o São Paulo é o maior mercado. A gente faz essa pesquisa trimestralmente, né? A gente acompanha os principais fundamentos, assim como tem no mercado de escritórios, a gente acompanha no de condomínios logísticos, principalmente nos de alto padrão. Sim. Tá? Que tem as especificações de melhor eficiência, vamos dizer assim. Tá? E sobre esse mercado, a gente tem sentido aí nos últimos trimestres um aquecimento da busca por esses galpões de alto padrão, principalmente por empresas que hoje se encontram em edifícios antigos, né, ou operações que são ineficientes, então galpões que a gente chama de classe B ou C, né, que possuem um pé direito baixo, né, uma capacidade de piso abaixo também. De piso é carga? A carga de piso. Aumentou a altura, tem que aguentar mais a carga também. Com certeza. O mínimo para um galpão de alto padrão é de 5 a 6 toneladas. Né, então... E um pé direito, pelo menos de 10 a 12 metros, livre, né, para poder fazer esse ampliamento. Para estocar. Exatamente. Então, altura, hoje você encontra muitas empresas ainda nesses galpões, então existe uma demanda reprimida, sim, e a busca por eficiência logística, vamos dizer assim, para você conseguir armazenar muito mais, tem aumentado bastante, principalmente pelo aumento da demanda e afetado principalmente pela mudança do comportamento do consumidor. Sim. Né, que vem comprando muito mais no mercado online. O e-commerce está afetando já? Começou a afetar aqui? Bastante. A gente sentiu isso nos últimos trimestres, principalmente pela movimentação de empresas focadas neste mercado. Tá? Então, ao longo desse tempo, a gente veio sentindo esse aumento. Então, aumentou a absorção líquida, que na verdade é a mesma coisa dos escritórios, que é o aumento... Os números também. Pode ir falando. Que é o aumento do espaço ocupado,
né? Tá. Houve também uma diminuição. A gente passou por um momento, a partir de 2010, 2011, um aumento de novos empreendimentos, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Tá? Fez com que a taxa de vacância subisse bastante. Quanto né? que é a taxa histórica assim, de vacância? Tem uma taxa histórica? Hoje, varia bastante no último trimestre, fechou em 21%. Tá. Mas chegou quase a 30% a taxa de vacância. E varia muito também, como é o do escritório, perto de São Paulo deve ser menor a taxa, mas para longe um pouco maior. Sim, a gente né? tem até um gráfico mostrando Vamos isso. ver, então? Tá? Vamos ver qual que é. Isso. Aqui é o mercado de São Paulo, que é o maior mercado do Brasil. Tá? Então, Matheus, quiser colocar para a gente, boa. Tá aqui, ó. Isso. Aí se você seguir, a gente tem as 14 principais regiões medidas aí ao longo dos eixos rodoviários. Aqui. Vou né? mais? E a gente também tem um gráfico aqui resumido. Pode ser esse primeiro aqui. Esse também. aqui? Isso. Aqui, só para resumir, a gente também faz o acompanhamento da absorção bruta, que é a primeira coluna. Então aqui são os anos embaixo, 16, 17, 18, 19. Isso. Aqui do lado é a absorção. Isso. Por absorção bruta, que é essa cinza escuro. O cinza claro é a absorção líquida, que é o aumento da área ocupada. Real, tá. E essa barra vermelha são os novos estoques entregues a cada ano, a cada período. Certo. Tá? E a linha em azul ali é a taxa de vacância. Tá. Então o que você vê claramente é o aumento dessa área ocupada, que é essa barra do meio, que é a absorção líquida. E com a redução das entregas, a gente teve essa redução na taxa de vacância a cada trimestre e a cada ano. Tá? Está em 21 e é que nem o comercial, 10% é bom, como que é a média? Qual a gente fala num saudável? Equilíbrio aí por volta de 15%. Um pouco mais alta, 15%. Isso. Tá. E o preço? 12 a 15%. Tá, o preço disso? Hoje a gente está falando por volta de R$18 o preço pedido por metro quadrado, por mês. Que é o preço mundial, média. né? É o preço, $4 a $7 médio por metro quadrado, exatamente. Não é isso? Tá. E a expectativa, que a gente já traz uma projeção aqui no ano de 2019, que é essa área achurada, é que com certeza, já com o que a gente prevê aqui, com o que a gente já sabe de empresas que estão entrando em condomínios, empreendimentos novos que foram pré-locados, que serão entregues agora nos próximos trimestres, já vão ser entregues totalmente locados. Já com ocupação. Então, pode voltar aqui, Matheus. O que muda do antigo, além por causa da carga e da altura, e do condomínio logístico? Dá uma grande vantagem? O que dá de vantagem desde nisso? Que a gente recebeu bastante investimento estrangeiro, com incorporadores, com essa... Pode voltar aqui, Matheus. Pode voltar. Beleza. Com incorporadores profissionais na área de logística, né? Desenvolveram grandes e bons condomínios logísticos, muito mais eficientes do que a gente tem. Onde é que está a eficiência? Só fora a altura isso? Tem a parte de... Tem a questão de relação de docas também, por área, por módulos, né? A distância entre os pilares. Para poder movimentar a carga mais livre, né? Também. A configuração do condomínio também facilita a entrada e saída de caminhões. Então a especialização. Tudo influencia na eficiência logística, que é uma parte importante na redução dos custos logísticos envolvidos para poder te entregar um produto. Você fala de quanto mais do metro cúbico, né? Exatamente. Você consegue aumentar a sua cubagem. A métrica deles é cubagem, metro cúbico. É cobrado por metro quadrado, mas se você fizer a conta, saindo de um empreendimento com pé direito de 6 metros, por exemplo, indo para um de 12, você consegue armazenar muito mais produto e o custo por pallet acaba caindo bastante, consideravelmente. Além de você ter uma eficiência logística na hora de fazer o picking, a distribuição dos produtos. Tá? Você agiliza essa carga e descarga de produtos e a entrega do produto acontece em um tempo menor do que acontece num empreendimento antigo ou classe C. Então, a operação mais eficiente. Então, exatamente. Por isso que os novos estão saindo locados já. Isso é uma demanda do próprio consumidor, né? Existe essa mudança do comportamento. Cada vez mais o consumidor tem feito a compra online e quer receber isso o quanto antes. Tá? Que é o last mile lá, que demora... Você compra e quer esperar chegar rapidinho e demora 2, 3 semanas. Exatamente, né? Que é a última milha. Então, se a gente até mudar um pouco o gráfico, a gente tem um mapa de São Paulo, onde a gente mostra cima, então, né? a relação de estoque. Pode descer. Para descer. Isso. Esse gráfico. Pronto, Matheus, obrigado. Esse gráfico é um mapeamento de todo o estoque que a gente tem disponível, tá?
E as cores demonstram aí, se você vê, é um heat map, na verdade a gente tem uma relação de preço, tá? E o tamanho da disponibilidade. Então, se você pegar esse primeiro raio, ele engloba todo o menorzinho ou o maior? É o menorzinho, tá? Esse raio 1 aqui, exatamente. Tá, aqui, se você pegar esse gráfico aqui, você vê que dentro desse raio de 35 quilômetros do centro consumidor, vamos dizer assim, sim, a gente já encontra uma vacância da ordem de 18%. Está quase no saudável. Exatamente. Tá. Se você pegar algumas regiões, por exemplo, Cajamar, que recebeu bastante demanda de e-commerce, a gente já encontra uma vacância de 12%, por exemplo. Tá. Então já é difícil você encontrar uma área tão grande disponível naquela região. Certo. Tá? Lógico que você tem alguns desenvolvimentos na região, mas ainda vai levar mais algum tempinho. Tá? E o preço, normalmente, ele vai diminuindo ao longo quanto mais você vai se distanciando. No raio mais para fora, aqui de 70 quilômetros, aumenta a vacância, e a disponibilidade baixa o preço. Também aumenta. Tá? Tá. A gente tem aí um raio de 70, 27% de disponibilidade, de vacância, a um preço médio de R$17 por metro quadrado. Caiu de 21 para 17. Isso, o preço vai ser um pouco mais longe. Tá. A gente já tem um preço pedido de 15, sim, com mais ou menos uns 30% de vacância. Entendi. Tá? Então, essa demanda do mercado consumidor para uma entrega muito mais rápida afetou principalmente o mercado muito mais próximo da capital. Tá? Isso é uma tendência. A gente fala muito desse mercado last mile. Eu acho que tem muitos desafios aí, urbanísticos aí, para você conseguir entregar o produto adequado na hora certa, como o consumidor quer. Mas a gente tem tido bastante boas experiências e demandas, sim, para imóveis dentro da capital. Pode voltar aqui, Matheus. Mas então, aproveitando o teu conhecimento da empresa, né, está em 80 países, né, tem países muito mais avançados nessa área de tecnologia do que nós. Como que a gente se compara com os Estados Unidos, ou Europa, ou Ásia mesmo? Por exemplo, lá em Chicago a gente lançou alguns reportes novos nos Estados Unidos, né, falando principalmente sobre esse tema que é do last mile, que é o urban infill, enfim, toda a logística urbana. Sim. E lá fora é um pouco mais avançado, a gente tem conseguido participar, inclusive, de desenvolvimentos dentro da cidade para a logística, tá? Para poder atender essa demanda de entrega em 1 hora. Você faz a compra e quer receber isso na hora. Estão conseguindo, impressionante. A Amazon está muito forte nisso, né? Sim. Entrega com drone, não? Não, tem um projeto para isso, né? Mas tem muita empresa investindo aqui também na cidade. Hoje a gente vê, tem uma realidade aqui nossa no Brasil. Claro, o motoboy, tá? A gente ainda não tem drone. De desenvolvimento é isso aí, não tem drone, não tem robozinho andando na rua, né? Sim. Mas eu acho que não demora muito para acontecer. A gente tem, inclusive, buscado alguns espaços dentro da cidade para atender essa demanda. E seria uma demanda pulverizada na cidade. Tá. Estacionamentos que tendem a talvez cair um pouco a ocupação pela uberização, né? Pode ser que... Como que é? Parou. Parou nosso tempo aqui? Eu vou voltar aqui. Bem, não, é importante dizer assim, o grande desafio é a gente utilizar edifícios ou espaços obsoletos dentro da cidade para esse uso. Entendi, tá? Vai fazer um retrofit de uma área que não tem um uso tão qualificado para isso. Obviamente, o terreno aqui dentro da cidade é muito mais caro, então existe um desafio de encaixar esse custo, vamos dizer, dentro de uma operação logística. Mas dentro do estudo que a gente desenvolveu, e a gente está tropicalizando esse estudo aqui para o Brasil também, a gente percebe que existe sim uma parcela de consumidores que fazem essa compra e estão dispostos a pagar esse custo para poder receber a sua compra em 1 hora ou na hora que ele desejar. E os fundos imobiliários também estão assediando vocês com galpões lá? Como estão com o Paulo aqui, não? O pessoal está querendo comprar galpões? Acho que o ponto positivo aí para fundos imobiliários é que está diminuindo a vacância. Então, esse risco de vacância do empreendimento está pagando condomínio, IPTU, sem ter um inquilino, está diminuindo bastante. Muitos empreendimentos estão 100% locados, alguns que a gente, inclusive, comercializa, estão com apenas 1 ou 2 módulos para alocar. Então, a perspectiva desse mercado é que a gente consiga reduzir
vamos dizer, o espaço vazio, que seja a falta de renda para o galpão. Então, está acabando o nosso tempo aqui, mas eu queria deixar a palavra livre para você poder concluir, vocês dois, cada um concluir na sua área aí, e quiser deixar, se esses dados podem estar disponíveis no site de vocês, ou você pode deixar disponível para o Arthur, ou no nosso YouTube aqui, alguma coisa? A JLL ela tem investido bastante nesse mercado industrial e logístico, principalmente na sua parte de comercialização. Hoje a gente tem mais de 10 empreendimentos com comercialização exclusivas, com grandes incorporadores, né? Tá. A gente tem um mapeamento do Brasil todo, então a gente pode auxiliar muitas empresas. E a gente, inclusive sobre esse tema, a gente deve estar trazendo uma pessoa especializada nesse tema para o Brasil. A gente deve divulgar nos próximos dias um novo relatório e marcar um evento. A gente convida você também para poder participar aí com esses especialistas, vamos dizer assim, nesse mercado. Vai ser um prazer. Eles vão dividir com a gente a experiência que eles têm lá fora, e a gente vai lançar o nosso reporte aqui também falando sobre os desafios e quais são as perspectivas aí para esse mercado mais em fio, esse Urban Logistics. Legal, está mudando muito rápido, nada melhor que escutar quem está vindo, né? Que tá mais quente, daqui lá em Curitiba, entende de Curitiba, a gente fala assim, aqui vai acontecer o que está em São Paulo hoje, aqui chega 6 meses depois. Eu acho que o Brasil também tem isso, né? Acontece lá nos Estados Unidos alguma coisa, demora 6 meses, um ano para poder bem rápido, as coisas acontecerem aqui. Tem sido bem rápido, a gente está baixando um pouquinho, isso, né? Tá bom, muito bacana, Hirata, obrigado. E você, Casoni, o que você vê assim, de fechar o... Isso que o Hirata falou é importante. A empresa está investindo muito, principalmente nessa inteligência de mercado. A gente tem uma equipe muito forte em inteligência de mercado para trazer essas informações que nos ajudam muito nos negócios. Então, esse mercado é desafiador, né? O tempo todo. Fala, agora, essa novidade, uma região a vacância é baixa, outra é alta, a característica do imóvel, são tantos detalhes que é importante você ter uma base de informação sólida para poder assessorar as empresas, os investidores e ajudar esse mercado a continuar crescendo. Vocês têm a informação, né, para poder ajudar exatamente os... Deixa eu desligar aqui o nosso alarmezinho. Para ajudar os investidores, os incorporadores, os inquilinos a tomar a decisão. Exatamente. Né? Tá piorando, tá melhorando, qual é o lugar que eu vou, como é que estão os preços, né? Porque são decisões importantes de grande volume, né? Investimento altíssimo que você não pode se arriscar e ser um aventureiro. Então a gente está aqui para ajudar. Nesse caso sai barata, perto do risco que a pessoa está correndo, né? Não há dúvida. Então agradeço imensamente os dois aí. Para buscar mais essas informações no site da Jones Lang LaSalle. O site está disponível, essas informações de mercado. Qual é o site lá? www.jll.com.br. Então tá simples, jll.com.br, tem lá as informações, né? Tem mais informações além dessa aqui que qualquer um pode acessar. Todos os nossos reportes também estão lá. E gratuito, a princípio gratuito. Gratuito. Bacana. Então aproveitem aí. A gente divide a informação, a gente procura dividir bastante informação com o mercado. Legal. Então muito obrigado por ter vindo aí. Parabéns pela empresa, pelo desenvolvimento aqui no Brasil também. A gente agradece pelo convite. Muito bacana. Muito obrigado. E deixamos aqui, né, fechando aqui, deixar o agradecimento ao Arthur por nos passar a bola aqui para poder representá-lo. Entre depois lá no YouTube do Arthur Vieira de Moraes, professor Arthur Vieira de Moraes, vai estar lá esse vídeo. Nós temos o nosso YouTube também, que é Ricardo Rosa Reis, com o programa que vem segunda-feira sobre imóveis. É um prazer tê-los lá também. Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana. E sexta-feira que vem está aqui o Arthur com os dados do mercado imobiliário aí e os fatos relevantes, tá bom? Bom final de semana a todos.